Caros irmãos e irmãs, como vocês estão? Eu desejo que a graça do Senhor, a paz do céu envolvam a sua vida, a sua família e que você, assim, esteja na presença do Senhor, guardado pelo Senhor. Nós temos hoje a alegria, a bênção de iniciar mais uma jornada de estudos. O novo tema, um novo livro da Bíblia. O livro é o livro de Neemias. O tema é reconstruir. Nós vamos ver como é que Deus levanta e utiliza um homem para mudar a história de um povo. Isso vai ser ou vai nos trazer lições preciosas, irmãos. Mas vamos cantar, depois orar e depois estudar, meditar na Escritura Sagrada. O hino que eu gostaria de cantar com os irmãos, do Inário Novo Cântico, é o hino 121. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos nessa hora em oração, pedindo a Deus que isso seja verdade. Que o Senhor, ó Deus, por graça, por misericórdia, nos dê mais pureza, mais consagração, mais ânsias da glória. Ó Pai, nós queremos ter mais altos ideais. Nos conduza, ó Deus, para que alcancemos isso. Isso será certamente bênção para nós e irá engrandecer o teu nome. Muito obrigado por cada pessoa, Deus, irmão, irmã, amigo, amiga que está aqui, ó Deus, conosco, pelo canal da Betel no YouTube. Muito obrigado, Deus. Distribui, ó Deus, a tua bênção, pois nós carecemos do Senhor. Distribui, ó Deus, de modo a preencher as necessidades de cada um. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. E agora, ó Deus, mais uma vez, pedimos a tua direção no estudo da Escritura Sagrada, a tua palavra. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós hoje então vamos iniciar esta nova série, mas ainda não vamos ler no livro de Neemias. Nós vamos ler para entender o contexto no segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Abra lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 15. A Escritura Sagrada nos diz: O Senhor, Deus de seus pais,
começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Meus irmãos, então, para que tenhamos uma visão mais clara do livro de Neemias, é preciso voltarmos um pouco na história, a fim de refazer o contexto em que viviam os judeus da sua época. E ao fazer isso, nós vamos nos preparar melhor para entender melhor os ensinos do livro de Neemias. O primeiro ponto que nós precisamos abordar é, retrocedendo na história, como eu disse, pensar no pecado do povo de Israel. Com a divisão do reino de Israel, nos dias de Roboão, os descendentes de Davi ficaram com o governo do reino do sul, que se chama Judá. Durante todo o tempo de existência desse reino, apenas 8 reis fizeram o que era reto, o que era correto perante o Senhor. Imagine só, a minoria. Os demais se desviaram do caminho de Deus. A maioria dos reis pecaram e fizeram o que o povo pecasse também, acendendo com isso a ira do Senhor. Para que tenhamos ideia do que foi esse período, a Bíblia nos relata acerca de Ezequias, o último rei. Está nos versos 13 e 14 desse capítulo que nós lemos, e dizem assim, você pode acompanhar aí: endureceu a sua cerviz, ou seja, ele não se inclinava, não se humilhava. Isso quer dizer endurecer a cerviz, né? Isso aqui estava duro. E tanto se obstinou no seu coração que ele não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então, nós podemos falar do pecado do povo colocando ou fazendo a seguinte colocação. Primeiro, eles deixaram o Senhor, abandonaram a Deus. Passaram a adorar outros deuses, na verdade, ídolos, né? Deuses com letra minúscula aqui. Passaram a adorar Baal, Astarote, e também diz a palavra do Senhor, passaram a adorar todo o exército do céu. Imagine isso, o povo de Deus abandonando a Deus e adorando o exército do céu. Eles sacrificaram nos montes e debaixo de árvores frondosas. Que coisa estranha, né? É porque assim faziam os povos vizinhos. Então, eles agiram assim para ser como os demais, contrariando o mandamento de sacrificar, de adorar ao Senhor ali no templo. Outra coisa, eles deram os seus filhos para serem queimados no fogo.
Você já pensou sobre isso? Entregar o seu próprio filho para ser queimado no fogo em sacrifício a um Deus pagão, a um ídolo, um Deus que na verdade não é Deus. Foi isso, entre outras coisas, que Israel fez. Olha o pecado, a dimensão do pecado. Houve também uma ocasião em que até mesmo um ídolo, uma imagem foi colocada dentro do templo de Jerusalém. Um ídolo dos povos ao redor de Israel. Foi trazido e colocado ali. E não apenas isso, né? Mas quando a adoração é distorcida, isso é reflexo de que a vida do povo como um todo também está distorcida, porque junto a isso, maldade, crimes, opressão dos mais pobres, assassinatos, enfim, todo tipo de coisas ruins, irmãos, se tornaram comuns ali entre Israel. E todos, você reparou, todos estavam envolvidos, os próprios reis, que fizeram, diz a Bíblia, o que era mal perante o Senhor, mas não apenas eles. Os líderes do povo, auxiliares do rei, os próprios sacerdotes, os líderes espirituais de quem se esperava outra coisa, também pecaram. E todo o povo. Então, Deus certamente não estava satisfeito com esse povo agindo assim, vivendo dessa forma. Mas, irmãos, ainda assim, o relato bíblico é que Deus teve misericórdia deles. E essa misericórdia se demonstrou através dos profetas. Deus mandou profetas que lhes repreenderam os maus caminhos, os convidaram a voltar-se para Deus, vez após outra, antes que o juízo do Senhor viesse sobre esse povo rebelde, como tinha sido anunciado desde os tempos de Moisés, né? É interessante isso. O Senhor, Deus de seus pais, o verso 15, que nós lemos, começamos a ler no verso 15, fala sobre isso. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada. Essa é uma expressão interessante. Ou seja, há muito tempo, não é? Deus está sendo misericordioso. Essa é a ideia. O Senhor, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera de seu povo e da sua própria morada. O seu povo, os judeus, os israelitas e a sua própria morada, o templo do Senhor que ali estava. Mais uma vez, irmãos, o povo não respondeu como Deus queria. Mais uma vez o povo demonstrou a maldade de seus corações. Além de não dar ouvidos à mensagem dos profetas, zombaram deles, perseguiram os profetas e até mataram alguns profetas. Isso está no verso 16, né? Veja aí. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Mofar é ridicularizar, achincalhar, caçoar, zombar. Então o povo respondeu assim ao tratamento misericordioso do Senhor. Olhe, repito, a dimensão do pecado do povo de Deus. E aí nós passamos para um outro ponto, que é o próprio castigo para Judá. O texto diz, a segunda parte do verso 16, que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Aí nós podemos até responder aquela pergunta, né? Será que Deus castiga? Dizem alguns, não, Deus é tão bom. Deus, ele educa, ele nunca vai castigar. É o que pensam e dizem alguns. Só que a Bíblia fala que Deus disciplina o seu povo. Deus castiga. E Deus faz a mesma coisa com respeito àqueles que ainda não estão no seu povo, que vivem vidas tortas mesmo. Subiu a ira do Senhor e não houve remédio algum. Toda essa desobediência foi então duramente punida pelo Senhor. Irmãos, no ano 586 a.C., para cumprir o plano, o desígnio de Deus, Nabucodonosor, rei dos caldeus, cercou a cidade de Jerusalém com o seu exército e a destruiu completamente. As casas, os palácios, os muros, o templo, tudo foi destruído. Muitos foram mortos, inclusive, sem piedade. E os que sobreviveram foram levados cativos para a Babilônia para serem ali escravizados. É o que está no verso 17.
Veja, confira aí. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Até mesmo queimaram a própria casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém. Imagine essa cena. Os muros naquela época eram construídos ao redor da cidade justamente para proteger dos adversários, dos exércitos inimigos, né? Tudo isso foi derrubado, os próprios muros, cidade ficou desguarnecida e todos os seus palácios queimaram, destruíram todos os seus preciosos objetos, é o que lemos aqui no verso 19. Irmãos, tudo isso, e é interessante fazermos essa menção aqui, tudo isso cumpriu a palavra de Deus dada por meio de Moisés tempos antes. Nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que o Senhor levantaria contra eles uma nação de longe, nação feroz de rosto, que não respeita o velho, nem se apieda do moço, que essa nação iria sitiar a Israel em todas as suas cidades, até que eles viessem a cair em toda a sua terra, até que viessem a cair em toda a terra os altos e fortes muros em que confiavas. Então, muros derrubados, palácios, construções queimadas, os objetos preciosos sendo levados, tudo isso Deus já tinha falado por meio de Moisés ao seu povo, dizendo: olha, se vocês me abandonarem, se vocês fingirem que eu não existo, se vocês quiserem viver como se eu não fosse real, tudo isso vai acontecer. Então a desolação aqui é cumprimento da profecia de Deus, porque o povo não deu ouvidos ao seu profeta. A desolação então era completa ali, irmãos. E durante 70 anos a terra ficou vazia, ficou desamparada. E esse é um terrível contraste, né? Que terrível contraste provocado pelo pecado. Porque antes Jerusalém era uma cidade forte, bela, imponente, um lugar de progresso, de riqueza. É só olhar para os tempos do rei Salomão, os palácios, especialmente o templo, chamavam a atenção pela excelência das construções, mas agora tudo estava ao chão, destruído, decadente, abandonado, literalmente. Nem beleza, nem riqueza, só havia desolação. E nós então temos aqui uma importante lição da história de Israel e fazemos muito bem se nós dermos ouvidos. Deus castiga. Nós devemos nos manter fiéis a Deus, porque a infidelidade a Deus vai nos trazer dores profundas. O pecado, irmãos, é extremamente destrutivo, ainda que se apresente prazeroso, inofensivo. O pecado nos afasta de Deus e isso gera consequências danosas. O salário do pecado é a morte. Como nós lemos na carta aos Romanos, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, algumas coisas importantes aqui, né? Primeiro, a noção que a Bíblia está nos dando de que Deus retribui. Retribui segundo o nosso procedimento. E é de acordo com o que nós plantamos. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Se nós semearmos coisas boas, vamos colher da parte de Deus boas coisas, bênçãos. Deus vai nos retribuir assim, positivamente, com suas bênçãos. Mas, do contrário, Deus vai nos retribuir com coisas que não são boas. E a outra questão é, nós temos que tomar cuidado para vivermos uma vida que não acumule contra nós mesmos ira para o dia da ira. Esse foi o castigo de Deus, então, para Judá. Agora, nós precisamos falar do retorno dos que foram levados cativos, dos exilados, né? Os versos 22 e 23 aqui do texto falam sobre isso.
E ao completar-se o tempo determinado pelo Senhor, os exilados começaram então a retornar, a voltar. Não eram mais os babilônios, o grande império, os que dominavam o Oriente Médio, agora eram os persas. E Ciro tinha acabado de assumir o império, o governo ali do império. Deus então começou a reunir novamente o seu povo nessa época. E a palavra de Deus diz que Deus despertou o espírito de Ciro. Não há nenhum governante, ainda que pagão, ainda que descrente, que não esteja nas mãos do Senhor. Foi Deus quem despertou Ciro, que não temia a Deus, e fez Ciro passar o seguinte pregão: o Senhor, veja aí o verso 23, né? O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Olha a compreensão desse homem que nem crente era, que nem levava Deus a sério. Mas ele compreendeu que Deus é quem tinha dado nas mãos dele os reinos. E Deus é quem tinha colocado ele lá. E ele continua: e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então Ciro ordenou a reconstrução do templo de Jerusalém, autorizou o povo a retornar à cidade com os seus bens. Então liberou para o povo recomeçar a vida ali em Jerusalém. Ciro também autorizou a retirada dos utensílios do templo que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, quando o povo foi para lá levado cativo. A Bíblia também fala que Zorobabel foi o líder desse primeiro grupo, e o grupo compunha quase 50 mil pessoas, irmãos. 42 mil e poucos judeus que levaram consigo 7.300 e poucos servos, justamente para reconstruir o templo, para recomeçar a vida em Jerusalém. Você pode até pensar, mas só tinha 50 mil judeus? Pouco, né? Não era realmente um grupo muito expressivo. A grande maioria dos judeus, tendo alcançado ali nos 70 anos uma condição de vida estável ali no exílio, a maioria preferiu ficar ali, não voltar. Seria de esperar um retorno em massa, né, de judeus saudosos por sua terra natal. A gente pode até fazer aqui um parêntese. Nessa pandemia, muitos então ficaram mais em casa. Teve até um período grande de tempo que nós não tivemos cultos presenciais, atividade nenhuma presencial. E agora voltamos, mas sentimos falta ainda de alguns irmãos. Será que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o povo aqui? Que quando autorizados, liberados para retornarem, o povo decidiu ficar onde estava. Cuidado com isso, cuidado com isso. Então a maioria ali não estava disposta a abandonar o conforto conquistado no exílio para se dedicar ao duro trabalho, né? E seria um duro, severo trabalho para reconstruir tudo ali. O trabalho de reconstrução é mais difícil, como sabemos, do que o próprio trabalho de construção, né? Apenas esses poucos se dispuseram e a vida ali não foi nada fácil. E aí, irmãos, nós temos a última parte da minha palavra, as dificuldades para a reconstrução. Isso está já no livro de Esdras. A obra começou e, ao serem lançados os fundamentos do templo, um misto de alegria e de tristeza que tomou conta do povo. Alegria pelo início da obra e tristeza porque os mais velhos viram que a glória, a beleza do novo templo era muito menor que a beleza do templo destruído por Nabucodonosor. Os recursos eram poucos, na verdade eram insuficientes para uma obra tão grande ali. Isso está no capítulo 3 de Esdras. Além da falta de pessoal, da falta de recursos, os judeus tiveram de enfrentar os inimigos samaritanos. Eles desanimaram o povo, eles conseguiram atrasar a obra até os dias de Dario, rei da Pérsia, né? Aquele que viria depois de Ciro. Nos dias de Assuero e Artaxerxes, esses inimigos de Samaria, enviaram a esses reis cartas acusando os judeus de rebelião. Então eles conseguiram com isso decretos para interromper todas as obras, tudo que se fazia ali em Jerusalém, toda a reconstrução ali. Só com a intervenção de Ageu, profeta Ageu, e do profeta Zacarias, foi que o povo se animou e começou de novo a reconstruir. Novamente,
os inimigos se levantaram, enviaram outra acusação ao rei, só que dessa vez a mão do Senhor frustrou os planos dos inimigos, e Dario, o rei da época, consultando os registros reais, né? Olha como é importante ter registrado, né? Alguns irmãos falam assim: ah, mas para que esse negócio de ata? Por que a gente precisa fazer ata nas reuniões, né? É para ter o registro das coisas. O rei Dario, consultando os registros reais, encontrou a ordem de Ciro e não somente permitiu a continuidade ali da obra, como proveu até recursos para que a obra fosse executada. Veja bem, o rei Ciro, a gente lê no capítulo 6 de Esdras, que o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma madeira nova. E o que é mais interessante é que no final é dito que a despesa se faria da casa do rei. Então, irmãos, a obra do templo dessa maneira se completou. O templo estava reconstruído, muito aquém do que era o primeiro templo lá nos dias de Salomão, mas estava reconstruído. No entanto, nada além disso foi feito. Então pense, uma cidade toda com o templo refeito, reconstruído, o que mostra que o povo agora queria de fato restaurar a adoração a Deus. Coisa boa. Mas nada mais tinha sido reconstruído. As casas, os muros da cidade continuavam em ruínas. E nos dias de Artaxerxes, um segundo grupo de 1000 e poucos homens, 200 e poucos levitas, retornou para Jerusalém. E eles voltaram com Esdras, que tinha sido nomeado pelo rei para levar ofertas ali ao templo e organizar politicamente a cidade de Jerusalém. Fica claro, irmãos, que embora o exílio então tivesse terminado, o povo não estava mais distante da sua terra, vivendo como escravo, isso tinha ficado para trás, mas ainda faltava muito para que Jerusalém voltasse a ser uma cidade habitável, né? As condições de moradia, as condições de segurança precisavam ser melhoradas. Vale a pena lembrar dos muros, né, que protegiam a cidade. Eles estavam ao chão, estavam derrubados. Então, faltava muita coisa para que o povo, ou que mais pessoas dentre o povo, se dispusessem a morar ali. Era necessário que houvesse um despertamento dos judeus quanto à sua identidade nacional, quanto à sua identidade até religiosa. E é justamente nesse ponto, nesse contexto, que Neemias entra na história do povo de Deus. Portanto, há muito tempo o exílio havia acabado. O templo já tinha sido reconstruído, mas as condições de Jerusalém ainda eram muito precárias. Poucos, fracos, sem recursos eram os que estavam dispostos ali ao trabalho. Muitas as dificuldades que precisavam enfrentar, dificuldades internas e externas, né? Citamos aqui os inimigos, os adversários do povo de Deus. E aí, os judeus estavam dispersos ainda, não tinham feito muito para a reconstrução, para a reedificação da cidade. Esse é o quadro com que começa o livro de Neemias. E a gente vai ver no livro de Neemias como é que Deus vai utilizar a vida dele, despertá-lo, levantá-lo e utilizar a sua vida para liderar, para abençoar e conduzir o seu povo. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir. Eu quero terminar a minha palavra hoje dizendo o seguinte, ou perguntando a você o seguinte: Deus tem chamado você para reconstruir alguma coisa? E quem sabe você tem ouvido isso, mas tem feito ou se fingido de surdo. Deus pode estar te chamando hoje para agir como Neemias, para reconstruir o seu casamento, a sua vida conjugal, quem sabe? Para reconstruir outros relacionamentos, para resgatar alguns projetos que ficaram engavetados ou se perderam ao longo do tempo, projetos que uma vez concretizados vão glorificar a Deus e você deixou de lado.
Deus te chama para reconstruir. E é importante falarmos disso no contexto da pandemia, em que muita gente perdeu muita coisa, né? Principalmente perdeu outras vidas. Mas perdeu, por exemplo, trabalho, perdeu oportunidades profissionais, perdeu até a esperança. Irmãos, é tempo de reconstruir. Guarde isso, coloque isso diante do Senhor. E nos acompanhe aqui no nosso estudo no livro de Neemias, porque é sobre isso que nós vamos falar. Como é que Deus levantou e utilizou uma pessoa para mudar a história de tantas outras. Que Deus faça isso comigo e com você, nesses tempos tão difíceis. Um abraço fraterno, que Deus o abençoe. Vamos, como eu disse agora, orar em família, depositar a nossa queixa, a nossa gratidão, os nossos pedidos diante do Senhor. Um forte abraço, então. Até o próximo estudo.